Hoje, dia 24 de setembro, vamos dar continuidade às nossas revisões da terceira unidade. As plantas, fotossíntese, respiração e transpiração. E por que não trabalharmos esta semana com as plantas, não é isso? No dia 21 foi comemorado o Dia da Árvore. E nós vamos hoje aqui mostrar todas as utilidades, a importância que as plantas têm na nossa vida, não é? A maioria dos alimentos que nós consumimos vem das plantas, sejam elas raízes, não é? Como a macaxeira, o inhame, sejam as árvores frutíferas que nos dão frutos, não é? Até o plantio da cana-de-açúcar, do arroz, do feijão, não é? Tudo, a maioria dos alimentos que fazem parte da nossa mesa vem de onde? Da natureza, das plantas. E a elas todo o nosso agradecimento, não é isso? Então, olha, vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar da nossa natureza, das plantas, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar as plantas, como é o processo de fotossíntese, onde ela produz o seu próprio alimento, e como é a respiração e a transpiração delas. Diferente dos animais, não é, gente? Os animais, eles não produzem seu próprio alimento. As plantas, sim, são capazes de produzir o seu próprio alimento, por isso elas são chamadas de seres autótrofos. Por quê? Porque elas produzem o seu próprio alimento. E é nesse processo de nutrição que os vegetais realizam a fotossíntese. E como é a realização da fotossíntese? A planta ela absorve alguns gases do meio ambiente, o gás carbônico, o oxigênio, certo? E nessa produção de alimento, a folha é que produz a respiração e a transpiração dela. A folha ela produz uma substância chamada clorofila, que é a que dá a cor verde, estão vendo aqui? A plantinha. E também é responsável pela respiração e transpiração. E como isso acontece? Quando a plantinha ela absorve a luz, a energia solar, ela vai absorver oxigênio, gás carbônico e as raízes vão retirar da terra a água e os sais minerais necessários para produzir o seu próprio alimento. Nas folhas são encontradas pequenas aberturas que a gente não consegue ver. E tia colocou ela aqui, ó, para você ver. Essas aberturas, essas nervuras que nós encontramos nas folhas são chamadas de estômatos. E qual é a responsabilidade dele nas folhas? O estômato, ele se abre, estão vendo aqui, ó, ele abertinho, ele se abre e depois se fecha. Olha aqui, a partir dessa abertura de abrir e fechar dos estômatos, acontece o quê? A absorção desses gases, né? A entrada dos gases carbônico, oxigênio e o vapor de água também encontrado no meio ambiente. Daí, dará início à respiração e à transpiração, quando as folhas absorvem esse gás carbônico, esse oxigênio, esse vapor de água, não é? Dependendo do ambiente, ela vai liberar o gás carbônico ou o oxigênio. Acontece assim, ó. O sol ilumina e aquece, a planta retira da luz solar, não é? Os nutrientes que ela precisa, as raízes retiram a água e as folhas absorvem o gás carbônico. Nesse processo aqui de respiração, quando os estômatos abrem e fecham, elas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio para que o ar fique mais
puro, não é? Melhor para a gente respirar. Por isso que nos lugares onde existem muitas árvores, muitas plantas, o ar é bem mais puro do que naqueles locais onde a quantidade é menor, certo? Agora, como estamos na semana também, né, que foi a semana do trânsito e do Dia da Árvore, que foi dia 21 de setembro, escolhido esse dia por conta da abertura da primavera, vamos falar um pouquinho sobre a utilidade das plantas, não é? Existem plantas para uso medicinal, aquelas plantinhas que a gente pode fazer chás com elas, como o capim-santo, o boldo, a canela, não é isso? A babosa, que é utilizada a sua substância para melhorar os cabelos. As plantas também, elas dão os frutos. Algumas plantas que dão frutos, eles servem para a nossa alimentação, não é? Como frutas, verduras, legumes, não é isso? Então a gente observa a importância grandiosa que elas têm na nossa vida. Então, vamos cuidar, vamos preservar o meio ambiente, cuidar do nosso verde, não deixar que aconteçam as queimadas, a derrubada de árvores, não é isso? E cuidar. Você já plantou alguma coisa? Plante um vegetal? Veja, acompanhe ele crescer, você vai ver como ele vai ficar lindo. Muitas vezes, aquela plantinha que você ajudou a crescer, ela vai lhe dar frutos e bons frutos, não é isso? Então, olha só, hoje vimos a fotossíntese, não é, da planta, que é o processo onde ela vai produzir o seu próprio alimento, não é? É o processo também que possui uma substância chamada clorofila, que dá essa cor verde, olha, das plantinhas. Vimos que através dos estômatos, que são as aberturas que tem nas folhinhas que a gente não consegue ver, nessa abertura, ó, quando ele se abre, quando ele se fecha, é que as folhas respiram, não é isso? E vai acontecer a respiração, onde ela absorve gás carbônico, oxigênio, vapor de água do ambiente, não é? Ela absorve o gás carbônico, libera o oxigênio, mas as plantinhas também transpiram. Tia, a gente consegue suar, né? A gente fica com aquelas bolinhas na nossa pele do suor, da transpiração. E as plantas transpiram por onde? Elas transpiram também pelas folhas. Muitas vezes a gente passa em um local e observa que a plantinha está lá molhadinha. Aí a gente diz, nem choveu. E a planta está molhada, ninguém aguou e a plantinha está molhada. Por quê? Acontece a transpiração. Quando a gente observa aquelas gotículas de água na plantinha, é que ela está transpirando, não é? Ela está suando, não é? Liberando aí o oxigênio e os gases que ela absorveu do meio ambiente. Agora, tia vai colocar uma atividade no quadro. Nós vamos copiar com a letra bem bonita, fazer o cabeçalho e vamos responder lá no Meet, tá certo? Organiza teu material, teu caderninho de ciências aí, que eu volto daqui a pouco. Vamos lá? Tia deixou aqui uma atividade bem pequena para a gente copiar e vamos responder juntinhos lá no Meet, tá certo? Olha assim. Primeiro, use o banco de palavras para completar o texto. Nós temos aqui, ó, várias palavras. Fotossíntese, vegetais, respiração, alimento, plantas, carbônico, ambiente, clorofila, confunda, verde, luz e oxigênio.
E temos aqui um pequeno texto onde você vai fazer o quê? Você vai aqui neste pequeno texto completar todo ele com as palavrinhas do quadro que vocês estão vendo aqui. E nós continuamos a nossa aula lá no Meet. Espero vocês para a gente responder e dar continuidade a esse conteúdo que são as plantas, né, os vegetais, que muita importância tem na nossa vida. Um beijo, até mais!